Senhoras e senhores, caros acadêmicos e profissionais da saúde, boa noite. Meu nome é Marcela, eu sou vice-presidente da Liga Acadêmica de Alta Complexidade em Enfermagem e sou do último período de enfermagem do 10º período. É com grande satisfação que iniciaremos a primeira jornada da Liga Acadêmica de Alta Complexidade em Enfermagem. Teremos como representante do Centro Integrado a professora Sabrina, e convidamos o palestrante Miller para proferir o minicurso Manejo de Vias Aéreas. O palestrante Miller é graduado em enfermagem, mestrando em enfermagem e saúde pela UFBA, pós-graduado em urgência e emergência, processos educacionais e metodologias ativas. E é com grande satisfação que passo a palavra para o palestrante. Bom, muito obrigado, primeiro, muitíssimo obrigado pelo convite à Liga Acadêmica de Alta Complexidade de Enfermagem, ao Centro Universitário Integrado do Paraná, por esse convite, por essa honra de estar participando. Infelizmente, não é ao vivo e a cores, eu adoraria ir aí no Paraná para ver todos vocês de perto, para olhar para vocês e a gente compartilhar, trocar conhecimento de forma mais calorosa, como a gente gosta de fazer. Mas estamos aqui nesse desafio do EAD, como a professora bem falou, e mesmo assim, mesmo distante, a gente não perde a oportunidade de transferir, de compartilhar o conhecimento. Então, quando me foi feito o convite para discutirmos sobre o manejo de vias aéreas, para mim, um tema super familiar, adoro falar de manejo de vias aéreas. Inclusive, já fica aqui a dica para a gente marcar no ano que vem um curso de manejo de vias aéreas. A gente já tem uma resolução federal, o Conselho Federal de Enfermagem, ele já dá uma resolução para a gente sobre a abordagem das vias aéreas para o enfermeiro, já habilita o enfermeiro a isso, se ele tiver uma especificação, um curso específico, e eu sou instrutor de curso específico de manejo de via aérea na emergência pelo enfermeiro. Então, vamos marcar uma data bacana, no ano que vem, para a gente fazer esse curso aí no Paraná. Isso aí vai ser uma honra. E para mim também uma honra enorme poder participar da primeira jornada da Liga Acadêmica de Alta Complexidade em Enfermagem, para discutir esse assunto que é extremamente importante para a gente, porque é assim, parte do pressuposto que manejo de via aérea é oxigenar o paciente, manter esse paciente bem oxigenado e que tudo vai dar certo, oxigênio para todo mundo, mas na realidade não é isso que pode acontecer, não é isso que vai acontecer a partir do momento que você começa a estudar a oxigenoterapia e o manejo dessa via aérea, beleza? Como já falaram aí, meu nome é Miller Brandão, deixa eu só passar aqui para o aí, pronto. Meu mini currículo está aí, a colega já falou muito bem. Eu sou intervencionista do suporte avançado de vida e também do aeromédico do SAMU daqui de Salvador, do SAMU Metropolitano de Salvador. Sou professor titular também do Departamento de Medicina da UniFTC, da Faculdade de Medicina daqui de Salvador. Certo? Muita gente me conhece também por ser professor do preparatório para concursos de residências da equipe do professor Rômulo Passos. Então, a galera do 10º aí, que já está querendo estudar para concurso para residência, já pode me conhecer por lá também, tá certo? Bom, sem mais delongas, para que falar sobre oxigenoterapia? Para que falar sobre o manejo da via aérea? Galera, a gente sabe que o que mata mais rápido o paciente é a obstrução da via aérea, é a hipóxia. Geralmente, os pacientes, eles tendem a fazer rebaixamento de nível de consciência, os pacientes críticos de alta complexidade, eles tendem a fazer rebaixamento de nível de consciência e parar por hipóxia, por queda da base da língua, por obstrução de vias aéreas por corpo estranho. É tão importante falar de manejo de via aérea e de oxigenoterapia que um dos Hs, lá nos 5Hs e 5Ts da parada cardiorrespiratória, dos ritmos não chocáveis da parada cardiorrespiratória, um dos Hs é exatamente a hipóxia, porque hipóxia mata e é o que mata mais rápido o paciente, beleza? Então é muito importante que a gente tenha o manejo ao pé da letra, ao pé da letra. Mas antes de discutir o manejo propriamente dito, a gente tem que entender para que a gente maneja. E a gente maneja a via aérea para ofertar oxigenoterapia para o paciente. Beleza? Então vamos lá. O que é uma oxigenoterapia? É uma administração de um oxigênio suplementar superior da atmosfera. A atmosfera nos entrega
20,8% de oxigênio. Se o paciente não consegue fazer uma troca adequada com o que a atmosfera te entrega, significa que ele precisa de oxigenoterapia suplementar. E é exatamente para isso que a gente aborda a via aérea do paciente, para ofertar uma oxigenoterapia suplementar. Beleza? Acima de 20,8% ou 21% de saturação, tá certo? De oximetria, de oxigênio de FiO2, ou seja, fração de inspiração de oxigênio, tá certo? A meta é aumentar ou manter a saturação desse paciente, a SaPO2 ou SaPO2, acima de 90%. E aí a gente já traz uma coisa importante. A gente precisa corrigir a hipoxemia. Um paciente que está saturando acima de 90, 94, 95, 96, ele não precisa de oxigenoterapia, a menos que a clínica diga o contrário. Mas, na grande maioria das vezes, um paciente que satura bem, ele não precisa de oxigênio. Então, a primeira coisa que a gente vai desmistificar hoje é: não existe oxigênio de conforto. Não existe. O paciente está saturando bem, ele não tem sinal de hipóxia, ele não precisa de oxigênio. E a gente vai ver no finalzinho da discussão que oxigênio deletério. Oxigênio em excesso é deletério, é tóxico. Beleza? Vamos conseguir o baile. Causas frequentes da hipoxemia. O que é que causa a hipoxemia? Diminuição da pressão parcial arterial de oxigênio, a PaO2, que a gente vê lá na gasometria, por diminuição da quantidade de O2 ofertado, aumento do gasto cardíaco, também pode gerar hipoxemia, e hipovolemia, né? Claro, se não tem sangue para carregar oxigênio, não vai ter oxigênio suficiente, então o paciente pode fazer hipoxemia também. Queda de hemoglobina, claro, quem carrega o oxigênio é a hemoglobina. Se não tem hemoglobina, meu querido, não tem como carregar o oxigênio. Aí, ventilação alveolar também, por exemplo, o alvéolo que está encharcado de água, no edema agudo de pulmão, por exemplo, acontece isso. Está encharcado de água, o alvéolo não consegue fazer troca. O paciente vai ter uma hipoxemia. E distúrbios de ventilação, na ventilação ou na perfusão desse paciente, também pode gerar uma hipoxemia nele. Beleza? Quando a gente faz uma oxigenoterapia no paciente, a gente quer corrigir a hipoxemia suspeita ou comprovada, reduzir os sintomas dessa hipoxemia crônica, reduzir esses efeitos e reduzir a carga de trabalho que essa hipoxemia impõe ao sistema cardiovascular. Por quê? Quanto mais hipoxemia, mais o sistema cardiovascular tem que trabalhar, o coração tem que aumentar o débito, porque ele precisa compensar essa hipoxemia, fazendo o sangue circular mais rápido. Beleza? Muito bom. Outros objetivos da oxigenoterapia: aumento da sobrevida do paciente, aumento da tolerância ao exercício físico, diminuição do tempo de hospitalização, da dispneia, da pressão arterial pulmonar, que também aumenta quando você tem uma hipóxia, e melhora do desempenho psicomotor do paciente, melhora da qualidade de vida como um todo. Beleza? Tem paciente que precisa utilizar a oxigenoterapia de forma crônica, de forma contínua. Então, esse paciente ele vai ter uma melhora na qualidade de vida, porque tem paciente que se cansa aos mínimos esforços, então esse paciente vai ser beneficiado pela oxigenação. As indicações. Quando é que se indica a utilização de oxigênio para pacientes de modo geral? Quando o paciente tem uma PaO2, ou seja, uma pressão de oxigênio arterial, menor que 60 milímetros de mercúrio, isso a gente vê aonde? Na gasometria. Ou o paciente satura abaixo de 90 em ar ambiente com sinal de hipóxia. Beleza? Se o paciente tem sinal de hipóxia e satura menos que 90% em ar ambiente, esse paciente precisa de uma oxigenoterapia. Uma saturação abaixo de 88 durante o exercício físico, o sono, paciente que anda e já cansa, faz saturação baixa, abaixo de 88, paciente que tem doença cardiorrespiratória, insuficiência cardíaca congestiva, DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, todas essas, no caso do paciente saturando abaixo de 88, a clínica vai informar para a gente se esse paciente precisa ou não de oxigenoterapia. Outra importante indicação do uso de oxigênio, intoxicação por gases. O monóxido de carbono é um gás que é muito mais afim da hemoglobina do que o oxigênio. Se a hemoglobina enxerga o monóxido de carbono, querido, a hemoglobina só vai atrás dele. Eu faço uma comparação que a galera dá risada. Quem me segue aí no Insta já sabe que eu gosto muito de trabalhar com humor, gosto muito de trabalhar
dentro de uma coisa mais lúdica, de uma coisa mais leve, justamente para trazer, para ficar mais perto da nossa realidade, a gente entender um pouco mais o conteúdo. Eu falo o seguinte, que o monóxido de carbono é o crush da vida da hemoglobina. É o crush da vida. A hemoglobina é extremamente apaixonada pelo monóxido de carbono. Quando o monóxido de carbono aparece, o oxigênio some das vistas da hemoglobina. A hemoglobina não vai se ligar ao oxigênio se tiver monóxido disponível. Então, várias circunstâncias plausíveis de intoxicação por monóxido, uma combustão de algum produto químico, um incêndio que aconteça. A gente tem, infelizmente, um exemplo muito clássico de inalação de monóxido de carbono, que foi na Boate Kiss. Então, a gente tem essa possibilidade também de utilização de oxigenoterapia e envenenamento por cianeto também é outra indicação de oxigenoterapia. Além de PCR, óbvio, IAM, onde esse oxigênio vai reduzir a pré-carga, mas aí no IAM a gente tem que pensar se o paciente, de fato, tem clínica de hipóxia. Ele tem clínica de hipóxia, ele satura abaixo de 90, aí ele vai se beneficiar de oxigênio. Se não, nada de oxigênio para ele, beleza? Intoxicação por gases, traumatismos graves, onde o paciente tem, por exemplo, hemorragias, angina instável, onde o paciente tem a necessidade, emergências clínicas, como a DPOC, a ICC, o edema hipertensivo, recuperação pós-anestésica, insuficiência respiratória aguda, apneia obstrutiva do sono também, beleza? Efeitos da hipóxia no cérebro. O que é que acontece no nosso cérebro se a gente sofre hipóxia? De 0 a 4 minutos, pouca ou nenhuma lesão cerebral. Não se instala lesão cerebral em 0 a 4 minutos, não. O cérebro ainda tem uma mínima reserva, o cérebro tem pouquíssima reserva de oxigênio e de nutriente, mas ele ainda tem uma mínima reserva. Então, de 0 a 4 minutos, pouca ou nenhuma lesão cerebral. De 4 a 5 minutos, possíveis lesões cerebrais já serão instaladas. De 5 a 10 minutos, as lesões já serão irreversíveis, ou seja, de 5 a 10 minutos em hipóxia, o paciente já vai ter lesões graves. A partir de 10 minutos, esse paciente já tem danos cerebrais severos compatíveis com morte encefálica. Então, um paciente que sofre uma completa hipóxia, uma anóxia, né, ausência de oxigênio para o cérebro, em 10 minutos ele já tem morte cerebral instalada. Olha a importância que tem a gente acordar a oxigenoterapia, beleza? Essa curvinha aqui maltrata, né? Essa curvinha maltrata, porque o pessoal lembra dela e fala, ah, meu Deus, essa curva de novo, curva de dissociação da hemoglobina. Gente, é interessante que a gente olhe para a curva de dissociação e se lembre do seguinte, a partir do 95% para baixo, a curva desce muito vertiginosamente. De 95 até 100, a curva fica lá em cima no nível de pressão parcial de oxigênio. Fica lá em cima. Então, tudo acima de 95, beira ali entre 100, 90, 80 de oxigênio disponível. Acima de 95 está ótimo. 95% de oxigênio de saturação está ótimo para os pacientes. Abaixo de 95, a curva desce vertiginosamente, como vocês podem ver aí. Beleza? Sinais clínicos da hipoxemia. A gente tem alguns sinais clínicos de hipoxemia. Os primeiros são respiratórios. O paciente vai ter taquipneia, dispneia, palidez e cianose. Os sinais cardiovasculares, taquicardia ou bradicardia, hipotensão ou hipertensão arterial, vasoconstrição periférica eventual e arritmias. Tudo isso gerado pela hipoxemia, certo? Sinais clínicos de hipóxia neurológicos, a gente tem agitação, desorientação, cefaleia, sonolência, e aí vai piorando, né? Distúrbio de atenção, confusão, tempo de reação lenta, aquele paciente que tem um delay na informação, desinteresse e como o paciente pode fazer um rebaixamento do nível de consciência importante por hipóxia, inclusive parada cardiorrespiratória por hipóxia, beleza? A hipóxia tecidual, ela gera um processo de que há uma diminuição dos níveis de oxigênio existentes no tecido e órgãos. Quando não tem oxigênio nesse tecido e órgão, para fazer função metabólica normal, é o que a gente chama de hipóxia. A hipoxemia gerou uma hipóxia, a hipóxia tecidual leva à morte celular, a necrose. Por que é necrose e não é apoptose? Porque a necrose é uma morte não programada. Beleza? E quando há uma hipóxia tecidual, é isso que acontece. Tá bom? Perguntas na oxigenoterapia. Quais são as perguntas que a gente faz? Primeiro, o paciente tem hipoxemia? Ele tem sinal de hipóxia? Será que hiperóxia faz bem? Não. Definitivamente não faz bem.
beleza? A oxigenoterapia precisa ser iniciada com qual saturação? A gente já discutiu. Abaixo de 94, sinal de alerta. Abaixo de 90, vai precisar de fato, beleza? Vários dispositivos podem ser utilizados, desde um catéter nasal, catéterzinho simples, tipo óculos, ventule, não inalante, bolsa válvula máscara, CPAP, BIPAP, os dispositivos de ventilação não invasiva, uma intubação orotraqueal, as abordagens cirúrgicas também da ventilação. Mas e aí, o que é que a gente pode escolher? Qual escolher? E é para isso que a gente está aqui, para discutir com vocês que numa situação de emergência, o que a gente vai escolher é o que o paciente nos diz sobre a clínica dele. A clínica do paciente que vai nos indicar o que é que vamos escolher naquele momento. Beleza? Outra coisa importante é, será que todo paciente precisa da mesma saturação? Será que o paciente, por exemplo, com doença pulmonar obstrutiva crônica, ele vai precisar da mesma saturação de um paciente com IAM, por exemplo? Provavelmente não, né? Por quê? Porque o DPOC, o paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica, ele já tem uma base bem mais baixa de saturação. Ele tem uma base aí de 88, 90 de saturação. Então, se você colocar 98 de saturação para ele, ele vai entender que aquilo ali não é o normal. Ele vai diminuir a frequência ventilatória dele. Ele pode até fazer uma parada respiratória por isso. Ele vai reter CO2 demais, porque não consegue expelir. Beleza? Muito bom. Esta criança aqui que vocês veem aí, é interessante a gente utilizar o oxímetro de pulso? É uma ferramenta muito boa de avaliação complementar. Isso mesmo, avaliação complementar. Não existe a necessidade de você basear todas as suas abordagens no oxímetro de pulso. O oxímetro de pulso ele pode sofrer alterações incomensuráveis de todos os tipos de várias coisas. Exemplo clássico, as meninas aí. Unha vermelha. Unha vermelha dá interferência na oximetria de pulso. Outra coisa importante, cianose na extremidade. Frio, adrenalina demais. Vamos lá, calor. Tudo pode influenciar na oximetria de pulso. Então, a oximetria de pulso é um dado importante, mas ele não é um dado para nortear a sua conduta. O que vai nortear a sua conduta na oxigenoterapia é a clínica do paciente. Beleza? Muito bom. Primeira coisa que a gente tem que fazer, se a gente está enxergando um paciente que precisa ser manejado na via aérea, é posicionar melhor o paciente. Essa semana, sexta-feira passada, na verdade, eu atendi uma senhora que estava com edema agudo de pulmão hipertensivo no SAMU. Atendi essa paciente, ela estava a 30 graus, ela estava deitada a 30 graus, desconforto respiratório importante, lá crepitando até em ápice, meu Deus, colocando espuma rósea para fora, tal. Eu só cheguei, sentei ela, coloquei ela a 90 graus, e coloquei os membros inferiores delas fletidos, assim, fletidos. Dobrei, diminui o retorno venoso para ela, ela melhorou o padrão ventilatório, liberou a parte superior. A paciente voltou a respirar tranquilamente, ainda com certo desconforto por conta da base que ainda crepitava, mas a paciente melhorou só no posicionamento. Então é muito importante a gente pensar no manejo de via aérea com posicionamento adequado atrelado. Não adianta você iniciar um manejo de via aérea no paciente se o paciente nem bem posicionado está. Beleza? Muito bom. Formas de administração de oxigênio. Essas daí são sinistras. Por quê? Porque são muitas formas. Você tem muitas possibilidades. Então, o que é que eu posso fazer por esse paciente nesse momento? Vai depender de vários assuntos. Vai depender se é por cavidade oral ou nasal, do fluxo de oxigênio que você quer dar, FO2 que você quer dar, do grau de desconforto respiratório desse paciente, do grau de hipoxemia que esse paciente tenha, da necessidade de umidificar esse ar. Quanto tempo esse paciente vai demorar com oxigênio? Ele vai fazer uma transferência longa? Esse paciente está na emergência, está sendo medicado e oxigenado para ir embora depois, ou ele vai ser internado? Então, tudo isso pensa-se na necessidade de unificação e também da forma de administração. O que é que o paciente tolera? Por exemplo, um bebezinho ele tolera um catéterzinho nasal em narina, mas ele não tolera facilmente uma máscara, por exemplo. Ele não tolera facilmente. Beleza? Umidificação. Quando é que a gente umidifica o oxigênio? Quando a gente vai desenvolver altos fluxos no uso crônico. Alto fluxo no uso crônico. O que é alto fluxo, professor?
acima de 4 litros por minuto. Acima de 4 litros por minuto, quando você vai utilizar uso crônico, quando é acima de 2 horas. Quando você pensa, não, esse paciente vai ficar aqui 6 horas com oxigênio, pronto. Esse daí merece umidificação. É acima de 4 litros, pronto. Esse merece umidificação. O que é que a gente faz para umidificar? É com soro fisiológico? Não. Se você coloca água e sal nesse recipiente, ele vai gerar aerosol e vai colocar o sal dentro do pulmão do paciente. E não é isso que você quer. Então, o que é que a gente faz para umidificar? Usa água. Beleza? A gente utiliza a água para umidificar. Tá bom? Água destilada. Tem lugares que não possuem água destilada, que até água filtrada eles utilizam. Mas é mais importante, é mais interessante usar água filtrada do que soro fisiológico. Beleza? No APH, né, no lugar que eu trabalho, por exemplo, a gente não utiliza a umidificação. Por quê? Porque no transporte a gente não realiza umidificação. Pode ter retorno dessa água para dentro da via aérea do paciente se você umidificar. Então, por algum movimento, pelo balanço da unidade, pode cair água no circuito e parar na via aérea do paciente. A gente não utiliza no APH e no transporte essa umidificação. Beleza? Outra coisa importante, trocar a água diariamente e, em caso de nível baixo, durante o dia, você pode acrescentar a água. Tá bom? Muito bom. Agora a gente fala de tipos específicos de dispositivos para ofertar o manejo da via aérea desse paciente. Beleza? Este daqui que vocês estão vendo é o catéter tipo óculos, o catéter nasal. Esse da direita é o catéter tipo óculos e esse mais do centro é o catéter nasal normal. Ele é diretamente proporcional entre o litro que você oferta e a quantidade de FiO2, da fração de inspiração de oxigênio. Beleza? Se você oferta um litro no catéter nasal, você oferta 4% a mais. Ou seja, o ambiente está te dando 21% e você está ofertando mais 4%. Beleza? Tranquilo. A mesma lógica se segue para todos os outros litros. Você vai somar 4% a mais em todos os litros que você coloca. Mas tem limite. O catéter tipo óculos ou catéter nasal, ele tem um limite de até 6 litros por minuto. Mais que isso não vai adiantar. Então, você não vai utilizar mais que 6 litros por minuto no catéter nasal. É até 6 litros. Mas olha só que interessante, 6 litros por minuto vai te dar até 45% de FO2. Então, é uma FO2 muito boa. Muito boa, 45%. É muito boa. Para você ter uma ideia, a máscara de Venturi, que é um outro dispositivo que a gente também vai falar aqui, ela te dá no máximo 50%. Então, um catéter tipo óculos, ele quase que se equipara a uma Venturi a 50%. Beleza? Então, é importante que a gente diz. Mas pensando no conforto que o catéter tipo óculos dá ao paciente, desenvolveu-se um outro tipo de catéter, que ele tem a capacidade de alto fluxo. Um alto fluxo. Como assim, professor? Ele pode passar de 6 litros? Exatamente. Ele pode passar de 6 litros por minuto e ofertar um FO2 ainda maior para esse paciente. Portanto, evoluímos. Evoluímos. A gente está falando da cânula nasal de alto fluxo, do CNAF ou ONAF. Tá bom? A cânula nasal, ela vai dar um fluxo do paciente de até 100% de FO2, com um fluxo alto também de 40%. Beleza? Então, esse paciente ele vai se beneficiar de um catéter que é de alto fluxo, mas é muito mais confortável do que uma máscara, por exemplo, para o paciente que não se sente confortável com a máscara. Certo? Muito bom. Quem é que usa o catéter tipo óculos? O paciente que está consciente, que precisa de uma suplementação de oxigênio de baixo fluxo, com déficit de oxigênio leve, ou seja, é a primeira linha de escolha a depender dos sinais e sintomas do paciente. O paciente vai ter ali, 2, 4 litros, vai ser pouquinho. Então, esse paciente ele tem uma clínica de hipóxia, mas uma clínica muito leve, discreta. Então, esse paciente vai merecer um catéter tipo óculos. Beleza? Muito bom. Agora a gente fala da outra máscara, da máscara de oxigenoterapia. A máscara de oxigenoterapia, a primeira que a gente vai falar, é a Venturi. A Venturi é uma máscara de alto fluxo e, apesar de ter um alto fluxo, ela oferta um FO2 para o paciente de até 50%. Então, não é tão maravilhosa assim, porque ela oferta um FO2 de até perto do que o catéter nasal te dá. Então, o máximo de uma Venturi é perto do que um catéter nasal te dá.
Beleza? Então, para que serve essa aventura, professor? Já que ela não é não tem tanta qualidade assim. Pronto. Ela vai te dar a possibilidade de você ter um controle de FO2 exato. Ela te dá, a partir dos bicos dela, né, esses biquinhos que vocês estão vendo aí, ó, laranja, verde, vermelho, branco, azul e amarelo, ele vai te dar a possibilidade de fazer um controle rigoroso da FO2. Ela é muito utilizada como dispositivo de transição. Exemplo, Cássio. Paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica chega na emergência com descompensação. Você oferta um FO2 de alto fluxo para ele, só que esse paciente não pode ficar tanto tempo com o dispositivo de alto fluxo, senão ele vai fazer hiperóxia. O que é que a gente faz? Troca o dispositivo assim que o paciente melhorar. O paciente melhorou um pouco, troca e coloca uma Venturi. Coloca uma Venturi e vai diminuindo essa FO2, tá certo? Vai diminuindo até que o paciente consiga ser desmamado de oxigenoterapia, tá certo? Muito bom. Quem usa Venturi? Paciente consciente, que comunica-se tranquilo com a equipe, então é um paciente que não tem tanta gravidade assim, é um paciente que comumente é utilizado na terapia intensiva para fazer transição mesmo, você precisa ter, né, ele vai te dar a possibilidade de fazer controle rigoroso da FO2, e o fluxo dela em altos fluxos, né, quando você precisa de 35% a 50%, ela precisa ser utilizada entre 12 e 15 litros, ou seja, gasta muito oxigênio para dar uma pouca FO2 para o paciente. Então, por isso que ele é um dispositivo de transição ali que não fica muito tempo com o paciente. Beleza? Essa outra aí é a máscara não reinalante. Ou máscara com reservatório. Beleza? A máscara não reinalante, ela te dá um alto fluxo de FO2, ou seja, um FO2 de até 100%, muito boa, não é? Quando o paciente precisa de um FO2 alta. Ela tem 3 válvulas unidirecionais, que permitem a não reinalação. Ou seja, o paciente só inspira oxigênio. O CO2 que ele expira é jogado para fora. Então, quando ele inspira, faz isso. Quando ele expira, sai o ar. Então, ele não reinala o CO2. Por isso que o nome dela é não reinalante. E ela tem esse reservatóriozinho que vocês estão vendo, por isso que ela é a não reinalante com reservatório. Ela precisa de um alto fluxo também, né, de 10 a 15 litros por minuto lá no fluxômetro. Só que ela oferta um FO2 de até 100%. Então, beleza. Tranquilo? É importante demais que antes da gente inserir esse dispositivo no paciente, a gente torne possível a insuflação completa da bolsa. A gente não pode colocar essa máscara no paciente com a bolsa vazia. Por quê? Porque vocês vão fazer, eu quero saber disso, vocês vão fazer o teste. Vocês vão pegar uma não reinalante, onde vocês, sei lá, onde vocês trabalham, ou no laboratório, vai colocar no rosto com ela sem oxigênio e vai tentar inspirar. Você não vai conseguir. Ela vai travar completamente a sua inspiração. Ela trava a inspiração. Então, você não pode colocar uma máscara não reinalante no rosto do paciente sem ela estar cheia. Se ela está cheia, ela tem oxigênio para ele inspirar. Se ela está vazia, ele vai travar a inspiração. Então, cuidado. Certo com isso? Bom, quem é que usa a não reinalante? Paciente consciente ou com uma alteração do nível de consciência, mas ainda com drive respiratório. Paciente vítima de trauma, que tem cinemática importante, hemorragia sanguinante e sinal clínico de hipóxia. Todo paciente vítima de trauma usa oxigênio? Não. É o paciente que tem sinal de hipóxia que vai utilizar o oxigênio. Disfunção respiratória na emergência, né? O paciente que tem a sua ICC, o seu edema agudo de pulmão hipertensivo, esse paciente vai se beneficiar com o uso da não reinalante. Pré-oxigenação também, quando o paciente vai ser submetido a uma sequência rápida de intubação orotraqueal, ou uma sequência induzida por drogas, né, como a gente fala, esse paciente ele é privilegiado também por utilizar uma não reinalante, porque ele vai fazer um preparo da oximetria dele, ele vai aumentar a saturação dele para depois ser submetido à intubação orotraqueal, beleza? A capacidade do reservatório de uma não reinalante é entre 500 e 1.000 ml, depende se ela é pediátrica ou adulta. A gente não tem não reinalante NEO, a gente não tem. A gente tem pediátrica ou adulta. A pediátrica tem uma capacidade de reservatório de 500 ml de ar e a adulto tem de 1.000 ml. Beleza?
As válvulas, como a gente já falou, ela é de expiração, ela se abre quando o paciente expira e fecha quando o paciente inspira. A clínica é completamente soberana. É ela que vai determinar se o paciente tem ou não necessidade. O que é que ela vai te dizer? Se o paciente precisa de oxigênio em alto fluxo, se o paciente respondeu a outras abordagens que você fez menos agressivas do que a não reinalante, tá certo? Ou se o paciente tem uma alteração leve ou moderada do nível de consciência. Ele tem drive respiratório? Pronto. Então, a partir de agora, a gente já sabe que todos os dispositivos que a gente falou até agora, o paciente precisa ter drive respiratório. Ele precisa fazer isso, senão a máscara não vai funcionar. Então, durante a parada, a gente usa não inalante? De forma nenhuma, porque o paciente não tem drive. Ele não tem pressão para jogar esse ar para dentro e para fora. Beleza? Então, quando o paciente tem um desconforto respiratório importante, utilização de musculatura acessória, sinal de hipóxia, saturação abaixo de 94, mas não é o parâmetro principal, e trauma de cinemática importante quando o paciente tem associação de sinal de hipóxia. Como vocês podem ver aí, se ela tem as 3 válvulas, como vocês podem ver, ela tem 3 válvulas. Se ela tem as 3, ela tem um FO2 de até 100. Se ela tem 2 válvulas, ela tem um FO2 de até 80. Se ela só tem uma válvula, ela tem um FO2 de até 60. Então, se você perde essa válvula unidirecional, ela perde a capacidade de ser não reinalante e ela perde também o aporte de FO2 que ela poderia dar para esse paciente, porque o gás mistura. Beleza? Sim, como eu falei, são 3 válvulas, uma na saída do reservatório e 2 na máscara. Então, se você vai pegar uma não redundante agora, você vai pegar e vai olhar para ela e vai ver. Tem uma válvula na saída do reservatório cá embaixo e tem 2, uma de cada lado da máscara. Beleza? Ela diminui a capacidade de aporte se ela perder essa válvula. Certo? Como a gente já discutiu. Bolsa válvula máscara. Quem é o bolsa válvula máscara? É o nosso bom e querido Ambu. É o que a gente chama de Ambu, mas a gente precisa se lembrar que Ambu é marca. Ambu é marca. Ah, professor, mas no hospital todo mundo chama de Ambu. Ok, porque no hospital todo mundo sabe o que é. Mas muito cuidado, nem todo mundo tem que saber tudo. Então, bolsa válvula máscara é o nome do dispositivo. Não coloque na sua prova, não coloque descrito Ambu, não está errado. Você vai ter que colocar bolsa válvula máscara. Beleza? Beleza. Para que é que serve o ambu? O ambu ele é utilizado para fornecer uma ventilação com pressão positiva. A principal característica dele é essa. Ele é um dispositivo manual que você oferta pressão positiva para o paciente. É tudo que a gente precisa, por exemplo, numa parada respiratória, numa parada cardiorrespiratória. Então, é este dispositivo que a gente vai utilizar para realizar a reanimação cardiopulmonar. Tá certo? Outro detalhe importante dele é que ele oferta uma FiO2 de até 100%. Mas, para ele ofertar esse FiO2 de 100%, ele precisa estar conectado a uma fonte de oxigênio externa. Ah, professor, o AMBU funciona sem oxigênio? Funciona. Mas ele vai ofertar o que o ambiente dá, 21%. Beleza? Então, a gente precisa ficar esperto para isso também. Ele vai substituir temporariamente a ventilação mecânica. Então, por exemplo, para fazer exame do paciente que está em ventilação mecânica, você vai pegar ele daqui para levar para ali, não tem ventilador de transporte, você vai poder utilizar o bolsa válvula máscara para isso. Beleza? Ele também é bastante utilizado na fisioterapia respiratória, para melhorar a capacidade inspiratória e expiratória. Depende muito. Nossos colegas fisioterapeutas adoram. Tá bom? Quem é que usa o bolsa válvula máscara? Paciente com rebaixamento de consciência, paciente que usou bloqueador neuromuscular, por exemplo, para facilitar a intubação e não conseguiu intubar, então esse paciente vai precisar utilizar, tá certo? O paciente que está em parada respiratória, o paciente que está em parada cardiorrespiratória. O ambu ele também tem um volume diferente por tamanho. O ambu adulto ele tem 1.500 de volume ali dentro. O ambu criança, o ambu ped, ele tem 500 ml e o lactente, o NEL, né, tem 250 ml de volume. Não adianta, o tamanho tem que ser o adequado. Não adianta você pegar o PED e usar no adulto, não adianta você pegar o adulto e usar no NEO ou no PED, não pode. Você dá um volume diferente, e isso pode causar, inclusive, um barotrauma. Você pode, tocar o pulmão do paciente, estourar o pulmão do paciente quando você faz isso. Então, não é recomendada a utilização de dispositivo bolsa válvula máscara de tamanho diferente, tá certo? Então, tamanho específico, tá bom?
A bolsa válvula máscara, para ela ser efetiva, né, ela vai propiciar uma redução da urgência da intubação do paciente, vai reduzir a ansiedade e melhorar a oxigenação pré-intubação orotraqueal, tá certo? Então, é importante que a gente saiba que para o bolsa válvula máscara dar certo, a via aérea do paciente tem que estar latente ou pérvia. Então, você tem que abrir a via aérea. Quando o paciente tem, por exemplo, uma parada cardiorrespiratória, ele tem queda da base da língua. Fecha a hipofaringe por queda da base da língua. Você tem que fazer, se o paciente for clínico, o que a gente chama de chin lift, ou hiperextensão cervical. Segura na cabeça, segura no queixo e levanta. Hiperextensão cervical vai abrir a via aérea desse paciente para o ar passar quando você estiver ventilando. Então, isso é manejo de via aérea. Isso é manejo de via aérea. Tá bom? Outra coisa importante é a vedação da máscara, para evitar a fuga de oxigênio pela vedação. O que a gente faz para vedar? Dois Cs e dois Es, um C e um E. Agora, no tempo de Covid, dois Vs e dois Es. Então, a gente consegue fazer uma vedação adequada para evitar a fuga da máscara. E outra coisa importante para ser bem sucedida é a ventilação apropriada. A gente vai evitar a hiperventilação por conta das complicações associadas. A gente vai, por exemplo, aumentar a pressão intraabdominal, diminuir o retorno venoso do paciente, aumentar a pressão intratorácica, dificultar a compressão. Então, coisas que a gente não quer, por exemplo, durante uma PCR. A gente não quer nada disso. Se a gente faz hiperventilação, acaba que a gente faz tudo isso para o paciente. Beleza? Outra coisa importante, como vocês veem no meme aí do Prof, quem segue o Prof. Mila.brandão aí, já segue, tem muita gente seguindo já aí. Prof. Mila.brandão. Vai lá no Insta e segue que vocês vão gostar. O conteúdo é legal, o conteúdo é bacana. Vocês vão gostar. Então, olha só. Se você tem um paciente que não tem dentes, um paciente anodôntico, você precisa fixar a base da máscara em outro lugar. Porque se você fixa no lábio inferior, vai vazar, vai sair, vai sair. Não tem como ar ficar dentro da boca. Não tem, porque você não tem fixação. Onde é que você fixa? Você pode fixar na região inferior do lábio da gengiva, por dentro mesmo. Por dentro, como a imagem está aqui. Esta aqui é uma recomendação de um dos melhores livros de abordagem para a via aérea que existem no mundo, que é o WALS, manejo de via aérea do WALS. Tá certo? Então, isso é uma recomendação do manejo de via aérea. Quando o paciente estiver anodôntico, você vai utilizar a base de baixo, você vai utilizar dentro da boca para fixar melhor a parte mole da máscara, tá certo? Muito bom. Tipicamente, ela tem três partes, tipicamente. Tem um orifício arredondado, né, dentro da máscara, onde você vai colocar um conector externo de diâmetro padrão. Ele tem 22 milímetros dentro dessa bolsa. Todo ambu, dentro dele, ele tem um buraquinho por onde passa o ar. Pois é, depois disso ele tem um coxim e uma concha. A dica de vida é: todos os dispositivos de via aérea avançada e definitiva. Olha aí, hein? Olha aí. Se não souber agora, agora sim. Se não for lá no Insta ainda, agora vai fazer uma foto do prof aqui, ó, e da aula, para postar lá, Vai fazer aqui, vai postar lá. Aprendi sobre os dispositivos. Por exemplo, aprendi sobre o ambu. Bizu do ambu, não tiro mais a máscara. Vai colocar assim, beleza? Não precisa retirar a máscara do ambu para encaixar o tubo. Não precisa retirar a máscara do ambu para encaixar o tubo orotraqueal, para encaixar a máscara laríngea, para encaixar o tubo esofágico. Não precisa. Por dentro da máscara do ambu, por dentro da máscara do ambu, você consegue encaixar qualquer dispositivo desse. O diâmetro lá de dentro é padrão, 22 milímetros. O mesmo diâmetro padrão que é todo dispositivo de via aérea avançada e definitiva. Beleza? Então não remova a máscara. Porque a tendência da gente é, quando a gente remove a máscara, é jogar para trás, jogar no chão. Se o paciente não estiver ventilando bem, você precisar da máscara de novo, ela está no chão. Então não remova a máscara. Certo? Muito bom. Critérios agora, a gente fala de oxigenoterapia por ventilação não invasiva. A VNI, ela salva muito o paciente de ser entubado. Por quê? Porque ele faz uma pressão positiva no paciente ainda acordado. É uma possibilidade para a gente evitar a intubação desse paciente. Pressuriza a via aérea dele, melhora o recrutamento alveolar, facilitando a troca. Ela deve ser iniciada a 100% de FO2, né, com oxigênio a 100%, e ela tem dois tipos, CPAP e BIPAP.
O CPAP é uma ventilação por pressão contínua. O BIPAP, essa ventilação também é por pressão positiva, mas ela vai ser diferente na fase inspiratória e na fase expiratória. Beleza? Muito bom. Contraindicações do CPAP ou do BIPAP. Contraindicação, tem? Tem, e várias. Se o paciente tem hipotensão, se o paciente tem uma história interrogada para pneumotórax, vômito, nível alterado de consciência, ou seja, ele não consegue colaborar para VNI. Então, o paciente ideal para VNI é, por exemplo, o paciente COVID. Está saturando mal, não quer ser entubado agora, coloca a VNI dele. Vai pressurizar, vai melhorar. Ah, não, mas eu não posso utilizar a VNI, ou eu não posso utilizar CPAP no paciente, porque gera muito aerosol. Tá, mas se o paciente está internado, um covidário, né, num hospital de campanha para Covid, e ele não pode utilizar um dispositivo que vai beneficiar ele, tem alguma coisa errada com a EPI da equipe. Então, você pode sim utilizar o CPAP, o BIPAP, em uma unidade de terapia intensiva destinada para a Covid, que todo mundo está bem paramentado. Entendeu? Então, fica aí essa visão. Não dá para fazer na emergência, mas numa unidade de terapia intensiva específica para isso, todo mundo bem paramentado? Pode sim. Beleza? Outra coisa que contraindica, obstrução fixa da via aérea, trauma de face, inabilidade com a proteção da via aérea e também excesso de secreção. Agora a gente fala de um dispositivo que não é um dispositivo de via aérea. Mas apesar de não ser um dispositivo de via aérea, ele facilita a permeabilidade da via aérea, que é a cânula orofaríngea. Cânula orofaríngea, mais conhecida como cânula de Guedel, e também temos o outro tipo que serve a mesma coisa, é a mesma cânula orofaríngea, mas tem outro nome porque o dispositivo é diferente. É a cânula de Berna. Então, a sua direita, a sua esquerda aqui, de quem está visualizando aí, eu acho que é a esquerda, a gente está vendo a direita, que está deitadinha assim, é a cânula de Berman. Elas são diferentes porque a Guedel, ela dá a possibilidade de aspiração por dentro. Já a Berman, ela dá capacidade de aspiração pelo lado, tá certo? Pelo lado. A imagem do meio aí mostra a posição correta de inserção, tá certo? Em adultos. Dessa forma aí, tá vendo? Você vai colocar a ponta para cima, quando chegar no meio do céu da boca, ou seja, no palato duro do paciente, você vai girar e ela vai se encaixar no fundo da língua do paciente para evitar a queda da base da língua. Outro meme aí de lá do Insta para vocês sacarem. A cara com essa carinha do bode aí. Quando alguém diz, eu não posso usar Guedel não, porque é uso exclusivo do médico, é via aérea. Não, gente. Guedel é para ser utilizada por todos os profissionais de saúde. Técnico, auxiliar, enfermeiro, médico, fisioterapeuta, todo mundo. Teve um Guedel, teve uma obstrução de via aérea, coloca lá, base da língua, coloca lá. Beleza? Muito bom. É um dispositivo para o manejo da via aérea, ela evita a queda da base da língua. Outro bizu à vista. A minha discussão é isso, é bizu a vida toda. O tempo todo tem bizu. Para lá, para cá. Ó, esse bizu que chega e você não consegue avaliar direito o nível de consciência dele, paciente clínico, tá, sei, pós-ictal. Se esse paciente está ali com Glasgow 9, 8, 7, é meio interrogado. Você não sabe se ele protege a via aérea, se ele tem reflexo. Tenta instalar uma Guedel. Tenta instalar uma Guedel. Você vai ter Guedel. Caso ele aceite bem a Guedel, o Glasgow realmente ele vai estar rebaixado. Então, esse paciente, você vai pensar em definitiva para ele, porque ele está com o Glasgow rebaixado. Mas, se ele tentar vomitar, tentar tossir, significa que o reflexo dele está preservado. Qual reflexo que vão proteger? Se ele tem um reflexo rápido disso, significa que ele protege a via aérea, significa que ele tem menos possibilidade de fazer uma broncoaspiração. Sacou? Massa, né? Muito bom. Aí, para a gente medir, né, o tamanho do dispositivo, ele precisa ser utilizado de acordo com o tipo do paciente. A gente vai colocar, ó, da rima até o ângulo da mandíbula. A gente vai fazer essa medição aqui, colocar, ó, a ponta dele aqui, a outra ponta aqui. Encaixou, achou. Ah, tá pequeno, não é esse. Tá grande demais, não é esse. Tem que ser exatamente o tamanho. Encontrou, perfeito. Vai ter cuidado, porque se você coloca piada, você vai obstruir
essa via aérea ao invés de liberar ela. Beleza? E, como eu falei para vocês, da rima labial ao ângulo da mandíbula. Beleza? Como escolher o tamanho? Geralmente, a gente vai colocar a rima labial, o ângulo da mandíbula, deve chegar exatamente aqui. Instalar na criança é diferente. Para instalar na criança, a gente vai utilizar um abaixador de língua, daquele que parece um pirulito de picolé, parece um palitinho de picolé. Então, você vai pegar um abaixador de língua, vai abaixar a língua da criança e vai para a cavidade mesmo, tá certo? A gente não vai colocar ele com a ponta para cima, não. A gente vai colocar ele diretamente assim, abaixando a língua da criança. O adulto a gente vai colocar, como todo mundo já sabe, assim, com a ponta virada para cima, chegou no palato duro, girou e ela fica lá. Tá certo? Muito bom. Cuidados. Não uma dedéu invertida na criança, porque pode machucar o palato da criança. Pode machucar o céuzinho da boca da criança. Beleza? Outra coisa importante é obstruir essa via aérea. Beleza? Outra coisa também, muito cuidado com trauma labial, trauma no dente no paciente. Não tem por que encaixar demais o dispositivo, não. Outro cuidado importante, não coloque no paciente acordado. Não insira no paciente acordado. Se você colocar um HD no paciente acordado, ele vai vomitar. Então o paciente está falando contigo, vou colocar um HD. Não existe. O paciente tem que estar com o nível de consciência rebaixado. Beleza? Muito bom. Lembrar que é utilizada para permeabilizar a via aérea, né? Deixar ela pérvia, mas ela não é um dispositivo de via aérea, ela não afeta o FO2, certo? Então, você vai precisar de uma via aérea para esse paciente, vai precisar de um dispositivo de FO2 também, tá bom? A gente fala sobre a diferença de via aérea avançada para via aérea definitiva. Essa diferença também é importante. Via aérea avançada é toda via aérea que invade o paciente. Toda via aérea avançada invade o paciente, beleza? A via aérea definitiva é a via aérea que está dentro da traqueia do paciente, com um cuffing insuflado, fixado externamente, conectado a uma fonte de oxigênio. Então, toda via aérea definitiva é uma via aérea avançada, mas nem toda via aérea avançada vai ser definitiva. Exemplos de via aérea avançada: máscara laríngea, tubo esofágico, tubo, beleza? Dispositivo de via aérea avançada. Exemplo de dispositivo de via aérea definitiva: tubo orotraqueal, traqueostomia, beleza? Esses dispositivos são de via aérea definitiva. Tranquilo? Muito bom. Estes aqui são de via aérea avançada, todos eles. A gente tem todos esses daqui, beleza? Já a via aérea definitiva, o paciente vai estar em apneia, impossibilidade de manter a via aérea adequada por outros métodos, proteção da via aérea contra aspiração, a gente vai utilizar a via aérea definitiva, e quando tem um comprometimento iminente ao potencial da via aérea. Clássico, paciente com queimadura de via aérea vai ser utilizado, paciente com trauma, com Glasgow abaixo de 8, que não protege a via aérea, paciente com o Covid, por exemplo, que não satura bem, ele já está entrando em sonolência, em sinal de hipóxia importante, então esse paciente vai também ser disponibilizado para uma via aérea definitiva para ele, paciente vítima de trauma raquimedular, e quando você precisa afastar a possibilidade de uma lesão cervical num paciente que teve um trauma e você não sabe a origem desse trauma, beleza? Para a via aérea definitiva, a intubação orotraqueal é o mais conhecido, o mais utilizado, é o mais rápido e dá a capacidade de você estabilizar a cervical do paciente sem precisar fazer alterações, fazer muito movimento nesse paciente, porque se você faz adequadamente, não exacerba a lesão cervical bem realizada. Quando, por exemplo, um profissional médico ele não tem condição de fazer aquele procedimento naquele momento, em situações de risco iminente de morte, causa sabida por hipóxia, se o enfermeiro for habilitado, aí ele pode fazer. Né? Essa pergunta rola direto. O enfermeiro pode entubar? Pode. Mas para que você quer entubar? Você tem tanta coisa para fazer. Você pode passar uma supraglótica, você pode passar uma laringe, você pode passar um tubo esofágico. Está respaldado pelo conselho. Agora, a intubação orotraqueal, pode ser que você tenha que provar que esse paciente tinha risco iminente de morte. Então, né, evite fadiga. Já que você tem outros dispositivos, utilize. Eu não tenho e sou habilitado. Aí, utilize a intubação orotraqueal. Beleza? Mas para intubar, você precisa estar com a anatomia afiada.
tá certo? E atualizada. A gente tem que encontrar a prega vocal e introduzir o tubo exatamente com visualização direta na prega vocal. Tá bom? Olha aí que bonitinho. A epiglote, a gente vai elevar ela para o laringoscópio, vai encontrar a prega vocal, vai encaixar o tubo aí. Se tiver fácil demais, é esôfago. Então você não vai inserir no esôfago. Tá certo? Como é que a gente verifica o posicionamento? Normalmente, na emergência, a gente utiliza o estetoscópio, mas o padrão ouro para avaliação é outro, o raio-x de tórax. É o que você vai visualizar diretamente onde é que o tubo está. Todo tubo orotraqueal, ele tem uma linha azul, depois do tubo, atrás do tubo, tem uma linha azul. Aquela linha é radiopaca, ou seja, você tem a capacidade de enxergar ela no raio-x. Então, é ela que vai te determinar. Outra possibilidade é a utilização de capnografia de onda ou capnometria, que vai te dar um número de CO2 expelido pelo paciente, com a ETCO2 expelida pelo paciente, e vai te dizer se está entubado ou não. Mas a nossa realidade, geralmente, o que faz é isso aqui, é auscultar o paciente para saber. Então, a intubação está completa, o puff está insuflado, fixado, aí a gente checa com o estetoscópio ou com o capnômetro. Esse que vocês estão vendo aqui é o que vai te dar um número de ETCO2. Dentro de uma parada cardiorrespiratória, a ETCO2 entre 10 e 20 está legal para a intubação do paciente, está legal para a compressão. Se tiver com ETCO2 abaixo de 10, tem algum problema, o paciente não tem bom prognóstico. Se tiver acima de 35, o paciente deve ter voltado, porque melhorou tanto assim a ETCO2, pronto. A de curva, né, a capnografia de onda, que é a que a gente mais se é acostumado a ver, essa do seu lado direito aí, ela também funciona da mesma forma, beleza? Um capnômetro, ele vai realizar essa conduta, como a gente já falou, tá certo? E ele tem como valor normal entre 35 e 40, 35 e 45, depende da literatura, tá certo? Uma baixa capnometria vai te indicar isso. O paciente não tem prognóstico bom. Uma alta na capnometria significa que esse paciente pode ter voltado durante a PCR, ou que ele tem um aumento da atividade muscular, um quadro de sepse, hipertermia, hipoventilação alveolar. Então, muitas coisas podem alterar o dado do capnômetro. Beleza? Ele é muito útil na emergência, ele vai te dar, como ele tem uma recomendação do uso, né? A AHA, American Heart Association, ela recomenda desde 2015 a utilização do capnômetro como um avaliador de ETCO2, porque isso vai te dar um dado muito importante, tá certo? Isso vai checar bonitinho onde é que o tubo está, se está no esôfago, se está no pulmão, tá certo? E é importante que a gente pense que o paciente ele pode me indicar a partir da capnometria se ele voltou ou não. Se subiu demais, acima de 30, 40 de ETCO2, para a compressão e verifica se o paciente tem pulso, porque não é comum uma troca tão alta de CO2 durante a PCR. Bom? Detalhe importante, eu coloquei aqui embaixo, ó, ele custa em média R$ 8.000. Então, muito provavelmente o capnômetro vai ser difícil a gente enxergar por aí. Mas um capnógrafo é mais comum, certo? O ventilador, geralmente, ele vem acoplado a um capnômetro. Tá bom? Muito bom. Já que a nossa realidade é outra, é o bom e velho estetoscópio, a gente vai realizar a confirmação. Como é que a gente confirma? Primeiro no epigástrio, para ver se está lá. Ventila, não está no epigastro, a gente vai para a base e depois para o ápice. Então, como é que a gente faz? Intubei, graças a Deus. Intubei, graças a Deus. Beleza? Muito bom. Indicação de intubação nasotraqueal. Como é que a gente vai fazer intubação nasotraqueal? Quando é que é indicado? Detalhe importante, todo tubo orotraqueal fabricado no Brasil, ele também é nasotraqueal. Ah, é mesmo? É. Pode pegar um tubo orotraqueal na sua próxima oportunidade. Quando pegar um tubo, veja lá, ele tem oro/naso. Oronasotraqueal. Beleza? Indicações da utilização. Fratura de coluna cervical, impossibilidade de raio-x de coluna cervical, contraindicação completa e absoluta. Fratura de base de crânio, não pode de jeito nenhum fazer intubação nasotraqueal no paciente com fratura de base de crânio e apneia também. Ou seja, o paciente precisa estar ventilando ainda para ser intubado via nasotraqueal. Certo? Muito bom. Olha aí. Via aérea difícil. Geralmente, se o paciente está na emergência, se ele tem uma parada respiratória na rua, uma cardiorrespiratória na rua, ele tem uma via aérea difícil já predita. Então, difícil é uma via aérea onde o profissional treinado
ele não consegue entubar o paciente, nem manter uma ventilação manual sobre o catéter. Então, esse paciente, ele tem uma via aérea difícil, beleza? Para a gente entender uma via aérea difícil, a gente faz um mnemônico que a gente chama de Lemon, onde a gente vai avaliar os itens dentro desse paciente para saber se esse paciente tem uma via aérea difícil mesmo ou não. Então, pegou o paciente, está na emergência, esse paciente, ele tem pescoço curto, ele tem uma distância entre o ilóide e o mento menor que 3 dedos. Então, opa, peraí. Se tiver menor que 3 dedos, é difícil a via aérea dele. Ele tem um pescoço curto, ele é obeso. Então, tudo isso é importante para a gente avaliar, para saber se essa via aérea é difícil ou não. Detalhe importante, a gente tem também outras possibilidades de avaliar, por exemplo, se o paciente consegue encostar o queixo no peito, se esse paciente tem uma obstrução de via aérea prévia. Por exemplo, o paciente pode precisar de oxigenoterapia por obstrução de via aérea por corpo estranho. Pois é. Então, esse paciente também vai ter uma via aérea difícil. Beleza? Quando esse paciente tem via aérea difícil, a gente vai pensar nas possibilidades de fazer uma abordagem dela. As possibilidades são dispositivos extraglóticos, crico por punção, videolaringoscopia, tudo que facilite a abordagem dessa via aérea desse paciente. Tá certo? Então, via aérea difícil é igual a dispositivo extraglótico, crico, por punção, videolaringoscopia. Beleza? Muito bom. Os dispositivos supraglóticos e infraglóticos são esses aqui que vocês estão vendo, máscara laríngea, combi-tubo, tubo esofágico. A resolução do COFEN sobre os dispositivos extraglóticos, olha aí, 641 de 2020. Ela te diz sobre a autonomia do enfermeiro em utilizar esses dispositivos extraglóticos. Então, é muito bacana essa resolução. Fica aqui o meu convite para vocês conhecerem ela como um todo. Eu vou ler só um artigo e vocês vão desenrolar o restante aí, tá? Fica aqui o meu convite, ela é muito boa. Foi por isso que eu convidei vocês lá no comecinho para a gente marcar um curso aí no Paraná e a gente deixar todo mundo aí habilitado em manejo de via aérea. É privativo do enfermeiro, no âmbito da equipe de enfermagem, a utilização de dispositivos extraglóticos para acesso da via aérea exclusiva em situação de risco iminente de morte. Importante também, eu vou passar aqui para o final para você ver. O artigo 5 fala assim, para a execução dos procedimentos constatantes nos artigos supracitados, ou seja, tudo isso de laringoscopia, de cricotireoidostomia, de dispositivos extraglóticos, o enfermeiro ele precisa estar devidamente capacitado por meio de um curso presencial que inclua teoria e prática simulada. Beleza? Então, não é porque tem uma resolução do COFEN que você vai poder utilizar a revelia de dispositivos extraglóticos. Você precisa estar habilitado para isso. Certo? Muito bom. Esse daqui é o laríngeo. Ele serve exatamente para as mesmas coisas que a máscara laríngea serve. Ele pode ficar ali entre 4 e 6 horas no paciente, dependendo do cenário. Quando o paciente tem uma via aérea difícil, ele é muito bom, tá certo? Ele é muito bacana, o tubo esofágico. Ele garante a não obstrução da via aérea sem precisar de manobra na máscara, não precisa de nada. Ele tem 2 balonetes, então ele fica um abaixo e outro acima, então ele facilita, porque nada que está no estômago do paciente volta, e nada que está na boca desce. Então ele fica como um protetor da via aérea ali, tá certo? Lançando para dentro da via aérea apenas ar. Muito bom. Ele vem também com uma seringona já específica, então é tranquilo demais utilizar, a seringa já vem dosada, você sabe exatamente quanto você vai insuflar dessa seringa para dizer assim, olha, eu preciso insuflar esse café aqui com 50 ml, 60 ml de ar. Então é isso que você vai insuflar, a seringa já vem dosada ali para você fazer isso, tá certo? É interessante também dizer que ela se ajusta, o tubo esofágico ele se ajusta à anatomia do paciente, tá certo? E ele possui no comecinho uma marcação da dentição. Você vai colocar ela exatamente ali na marcação da dentição, vai facilitar demais. Não há passagem de ar para o esôfago. Então, top. Dispositivos extraglóticos muito bons. Beleza? Essa daqui é a máscara laríngea, onde tem diversos fabricantes, né, de melhores e piores. Tem algumas que possibilita que você aspire por entre ela, tem outros que não possibilitam, então depende muito. E ela serve exatamente, é um dispositivo de oxigenoterapia, FO2 alta, supraglótica, ela vai ser uma via aérea avançada, mas não é definitiva, e aí, como geralmente o paciente tem uma via aérea difícil, você não vai precisar
do laringoscópio, então é às cegas a intubação dele, a intubação, né, a utilização do dispositivo vai ser às cegas. Qualquer pessoa que tem treinamento vai utilizar, mas ele precisa primeiro de um treinamento específico para isso, tá certo? A máscara laringe é interessante porque ela já vem com o tamanho do paciente ali. Paciente de 70 quilos, de 50 a 70, de 80 quilos acima. Então é muito bacana a utilização da máscara laringe. Quando é que a gente usa? Em quem a gente usa a laringe? No paciente que tem completo rebaixamento do nível de consciência, parada cardiorrespiratória, na falha da intubação da traqueal, paciente abaixo, com Glasgow abaixo de 9, a gente utiliza a laringe ou um combi-tubo, ou tubo esofágico, beleza? A gente vai utilizar nessas situações. O paciente não pode ter reflexo, obviamente, ele vai ter, né, a possibilidade de não conseguir intubar, e aí você perde essa possibilidade, então você vai abordar. Mas a gente tem que lembrar que ela não é uma via aérea definitiva. Ela é uma via aérea avançada, mas não é definitiva. Entretanto, na parada cardiorrespiratória, ela já é mais indicada do que a intubação orotraqueal. Ela já é mais indicada do que a intubação orotraqueal. Em novembro de 2019, a Aliança Internacional do Comitê de Ressuscitações, ou seja, a IUCOR, ela deu a recomendação que, se você precisar de uma via aérea avançada durante a PCR, que essa via aérea avançada seja um dispositivo extraglótico, porque você não vai perder tempo. Você não vai perder tempo. Você vai colocar um dispositivo extraglótico aí e vai ter a possibilidade muito boa de conseguir um dispositivo de via aérea avançada nesse paciente sem perder o tempo. A gente sabe que na parada a gente só tem 10 segundos para realizar uma parada, uma cessação das compressões, a gente só tem 10 segundos. Intubar o paciente em 10 segundos não é fácil. Então, se você tiver que inserir um dispositivo de via aérea avançada no paciente na parada, vai ser uma supraglótica por recomendação da Aliança Internacional dos Comitês de Ressuscitação. Beleza? Olha aí como é que a gente instala uma máscara laríngea. Tranquilo demais, tranquilo demais. Esse daí é o Combitubo, ele está entrando em desuso. Por quê? Porque ele é um dispositivo que requer uma força um pouco maior e ele pode lesionar a prega vocal se você errar o buraco. Se ele não ir para o esôfago e ele ir para a via aérea, ele pode lesionar a via aérea desse paciente. Isso não é o que a gente quer. Então, ele está entrando em desuso. Ele é da grossura, do calibre de um tubo 9, por exemplo. Então, é muito perigoso se você errar o caminho dele. Beleza? Mesmas circunstâncias, mas ele tem alto custo. Ele não oferece uma proteção contra broncoespasmo, broncoaspiração, e você precisa de uma força muito maior na técnica, o que gera hematoma e sangramento na via aérea. As vias aéreas cirúrgicas, a gente tem a cricopulsão, a cirúrgica, traqueostomia, e aí vai ser quando a gente não tem a possibilidade de intubação orotraqueal, nem tem dispositivo supraglótico, ou o dispositivo supraglótico não resolveria. Edema de glote, fratura de laringe, hemorragia copiosa e lesões faciais. Beleza? Isso aí é uma cricotireoidectomia. O enfermeiro também é habilitado a fazer isso aqui, se ele tiver, né, ele tem a resolução, a mesma resolução do COFEN, te dá essa autorização de fazer, mas você precisa estar habilitado a fazer, certo? A comunicação da via aérea através da membrana cricoide, ela tem a obstrução da via aérea proximal à sublaringe. Se o paciente tem uma via aérea superior obstruída, você vai na crico. Insuficiência respiratória também, você pode utilizar a crico. Acesso para a higiene da tráquea brônquica também desse paciente, a gente também faz, e a broncoscopia também utiliza a cricotinoidostomia, beleza? Ela tem uma vantagem muito boa, não é, em comparação à traqueostomia, que ela é muito mais simples, é por pulsão, então você vai encontrar a membrana e encaixar. Você não vai precisar abrir, rasgar com bisturi, não vai, beleza? Aqui a gente está vendo um rasgo de uma traqueostomia, beleza? Olha para aí que rasgo. Nossa Senhora. Beleza, vamos lá. Calculando a FO2. Quando é que a gente sabe quanto FO2 a gente está dando para o paciente? É fácil demais. É a FO2 estimada. A gente vai pegar a FO2 atmosférica, 21%, mais 4 vezes o O2 ofertado para você. Então, se você está dando um FO2 de, por exemplo, 10 litros por minuto para o paciente, 10 litros por minuto para o paciente, você tem ali 10 vezes 40, 40
40 ali, do lado de cá vai ter 40, o FO2 do ambiente é 21. Então, 40 mais 21, 61. A FO2 estimada, FO2 aproximada, 61%. Se você está dando 15 litros por minuto, mesmo cálculo, FO2 na atmosfera, 21, mais 4 vezes 20, vezes 15, você vai fazer, dá 60. 60 mais 21 dá 81. Essa é a FO2 estimada que você está dando para o paciente, 81%. Beleza? Então, FO2, o cálculo de FO2 é muito rápido para fazer. Muito tranquilo. Outro cálculo muito comum que a gente precisa fazer para fazer transporte na emergência é quanto dura um cilindro. A duração do cilindro é tranquilo também, beleza? A gente vai pegar a capacidade do cilindro em litros. Vocês estão vendo aqui o cilindro, tem um de 10, tem um de 5, tem um de 4, tem um de 3. Você vai dividir pelo fluxo em minutos. Por exemplo, você está colocando quanto? Você está colocando quanto de fluxo ali? 15 litros, 5 litros? Pronto, aí um exemplo clássico para a gente aqui. Se eu tenho um cilindro de 400 litros e eu vou utilizar O2 através de um cateto de 5 litros por minuto, eu vou ter 400 dividido por 5. Então, eu vou te dar a quantidade de minutos que eu tenho com esse cilindro. Tá certo? Eu exagerei aí no 400 para vocês entenderem um pouco mais. Tá bom? Beleza. Efeitos positivos, a gente já discutiu isso. Melhora a troca gasosa, melhora tudo no paciente, melhora. Débito cardíaco, diminuição da pressão arterial pulmonar, resistência pulmonar diminui o trabalho da musculatura. Agora a gente fala dos efeitos deletérios do oxigênio. Tem um tempo de concentração de oxigênio, mais a administração inadequada, ela tem um comprometimento do sistema nervoso central, respiratório e cardiovascular. H+, o oxigênio que é consumido pela célula, é jogado para fora como substrato o H+, o hidrogênio livre. Esse hidrogênio livre ele faz vasoconstrição. Se o paciente estiver infartado, por exemplo, vai fazer vasoconstrição. Não é o que você quer no paciente, a vasoconstrição. Então, ele tem uma toxicidade pulmonar, tá certo? Se você oferta um FO2 maior que 60 por mais de 48 horas ou com FO2 de 100 por mais de 12, ele pode fazer depressão do sistema respiratório, hipercapnia do paciente, atalectasia por absorção, diminuição do surfactante pulmonar. Então, não é o que você quer, é intoxicar esse paciente? Não é de jeito nenhum, tá certo? Além disso, se o paciente tiver DPOC, cuidado, ele pode ser um retentor crônico de CO2 e aí vai dar problema. A saturação dele já é normalmente menor, 88, 90, então muito cuidado, muito cuidado. Faça uma gasometria para ele, para você entender se esse paciente de fato precisa de uma oxigenoterapia prolongada. Beleza? Cuidados, importante, hein? Muito cuidado. O oxigênio, ele gera combustão. Se você tem alguém fumando perto de um cilindro de oxigênio, você pode explodir junto com aquele cilindro. Então, não faça isso. Mantenha o equipamento afastado de qualquer fonte de fogo ou faísca. Cuidado com rachadura e armazenamento desse dispositivo precisa estar adequadamente. Tá certo? Inspecione diariamente a pele do paciente que está com um dispositivo de oxigenoterapia, porque a tendência é que tenha lesões por pressão, pelaquela pressão que, de fato, o dispositivo faz. Então, muito cuidado. Observar orelhas do paciente, a região da borda. Quando o paciente está entubado, o lábio do paciente é muito importante. Isso é extremamente importante para o cuidado de enfermagem. Certo? Os dispositivos de ventilação, a gente tem aqui a Pocket Mask, que serve para isso também, são dispositivos de barreira, tá certo? Oferta FO2 do ambiente, 21%, um pouquinho menos, porque é a sua expiração, então vai ali entre 17% e 19%. Tá bom? Aqui também um dispositivo de barreira. Dúvidas? Muito obrigado. Me sigam no Insta, por favor. Tá bom? E agora a gente abre aqui para vocês discutirem um pouco, perguntarem, falarem mais alguma coisa, tá bom? Nossa, ótima palestra, adorei. Parabéns. Tá aqui, né? Pessoal, Já viu que eu sou, pá, né? se o pessoal, alguém tiver alguma dúvida, vocês podem mandar no chat, tá? E no final, agora que no final eu vou disponibilizar um link para vocês dar um feedback do, do evento ao todo, como que tá, se vocês estão achando legal. Aí vocês dão a opinião de vocês nesse link, tá bom? Mas a palestra foi excelente. Eu adorei, Obrigado. parabéns. Obrigado, pessoal. Um abraço para a Sabrina aí, ó.
Então, novamente, vou só reforçar o que a Marcela já disse. Obrigada, na 10ª potência mesmo, Miller. Muito, muito obrigada. É um prazer imenso ter você aqui. E tomara realmente que toda essa situação, esse contexto terrível que vivemos, passe logo para que você possa estar aqui conosco presencialmente. Inclusive, aqui nós temos uma pós-graduação em alta complexidade, topíssima, muito, muito mesmo, e com certeza você viria para brilhantar ainda mais. Já tivemos aí pessoas contribuindo com a nossa pós do mais elevado grau, sobretudo, quando nós falamos que você abrilhanta o nosso evento, não diz respeito apenas a um nome, mas o que você representa para a enfermagem. Nós precisamos de pessoas, de profissionais que tragam esse brilho no olhar, essa vontade de fazer, de ser melhor, cada vez melhor. Então, muito obrigada mesmo. Pessoal, quem está aqui presente também, muitíssimo obrigada. Peço desculpas novamente pelo transtorno, ok? Mas felizmente estamos gravando desde o início e vamos disponibilizar isso no YouTube para que não haja maiores prejuízos, ok? Miller, muitíssimo obrigada. Pessoal, obrigada também. Um beijo grande para todos vocês. Fiquem com Deus e que em breve nós possamos estar juntos novamente. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Abraços fraternos daqui da Bahia para a galera do Paraná aí, tá bom? Tchau, tchau. Pessoal, mais uma orientação. A chamada, ela vai ser, a chamada vai ocorrer conforme foi inscrito o pessoal. Não vai ter link para chamada, tá bom? A chamada já é a inscrição de vocês. Obrigada. Tchau, boa noite.